processando uma emissora de TV e está pedindo alguns milhões de reais. Olha só. Para quem não lembra de toda a história, ele chegou a ser acusado ali, né, de transferir 41,8 milhões de reais das contas das empresas Ana Hickman para uma conta pessoal dele, tá? E isso tudo desse processo, o que chama muita atenção é ele tá processando a TV Band no valor de 41 milhões. É estranho, ele está sendo acusado de transferir, de desviar 41,8 milhões das contas da Ana Hickman para ele e processa a Band pedindo uma indenização de danos morais de 41 milhões. O que aconteceu? Ele entrou então com um processo, a ação foi protocolada hoje, quinta-feira, contra a Bandeirantes por danos morais. Foi confirmada, inclusive, a revista Quem, pelo advogado do Alexandre Correia. Segundo o texto, o Alexandre está alegando que a Band e a apresentadora Kátia Fonseca não abriram um espaço para que ele pudesse se defender durante um programa no qual falaram sobre ele. Ali na ocasião, a Kátia noticiou, né, que segundo o laudo técnico entregue pela defesa da Ana Hickman, que ele teria transferido 41,8 milhões de reais para as contas privadas dele. No programa que foi exibido no dia 28 de fevereiro, a Kátia Fonseca não chegou a citar o nome do empresário, mas mostrou que existiam 3 ex-funcionários da Ana Hickman sendo investigadas por supostamente ajudarem. A defesa, então, do Alexandre, o advogado, né, Enio Martins Murad, ele contou que ainda que a ação não esteja direcionada a Kátia Fonseca, abre aspas, em todos os processos por danos morais, Alexandre optou por não entrar contra os apresentadores, mas sim contra as empresas. Se a Band, SBT, né, enfim, outros canais ali quiserem acionar os apresentadores, cabe a eles decidirem isso, tá? E sim, ele entrou também com uma ação contra o SBT. Então ele está indo atrás das emissoras de TV. Além de pedir ali um direito de resposta para a TV Band, ele solicitou uma indenização no valor de 41 milhões. Essa é a terceira ação dele contra a Band, visto que uma vez ele chegou, né, a acionar a justiça contra a Ana e contra a Record, contra uma emissora. A gente coloca aí na conta a da Ana Hickman e da Rede Record, coloca também a do SBT e coloca a da Band da Rede Record, se eu não me engano, foi por conta do Domingo Espetacular, né? Abre aspas. No caso do processo da Record contra a Ana Hickman, a Record que vai decidir se ela responderá ou não, porque a empresa pode responsabilizar os funcionários, disse o advogado do Alexandre Correia. Então ele tem esse processo, se eu não estiver equivocado, foi aberto após a entrevista dela ali no Domingo Espetacular, né? Ele quer, mas a todo custo, um direito de resposta. Eu acho que é válido o direito de resposta. Ela apresenta a versão dele, ele também apresenta, ou melhor, a versão dela e ele apresenta a versão dele também. Tá mais do que correto. Mas 41 milhões de reais para a Band que tá contando moeda, que tá ali reciclando cenário, que a situação tá apertada lá no Grupo Bandeirantes. Acho que nem se vender tudo, viu, Gui, vai dar 41 milhões. Mas olha, presepada, viu? Parece. Tem que voltar o R.R. Soares, né? Parece que o Alexandre tá atirando para todo lado. É essa aparência que a gente tá vendo aqui. Tá atirando para todo lado e ele não supera. Hoje mesmo ele fez um post no Instagram escrito talarico. Era uma foto azul com a legenda, a letra preta, assim, bem no meio, talarico. E ele comente o nome de um talarico. Meu, Alexandre, eu acho que você não precisa de um advogado agora. Você precisava conversar com alguém que pode te ajudar. Um bom terapeuta, um bom psiquiatra. E mais uma vez, eu venho reforçar aqui que isso não é uma ofensa, isso não é um desabono. Conversar com um profissional que realmente possa te ajudar a superar isso. Acabou, chega, não tem mais. Hoje a gente noticiou aqui que a justiça proibiu, né, publicações envolvendo o filho do Alexandre Correia da Ana Hickman, o Alezinho de 10 anos, depois daquele vídeo esdrúxulo que o Alexandre publicou no Instagram, falando ali com o filho. Então assim, ele acusa a Ana de alienação parental, mas ele mesmo vai lá e publica o vídeo do filho e vira uma briga de egos. Exatamente, vira uma briga de egos em rede nacional que tá em segredo de justiça. É um processo em segredo de justiça. Então mantenha isso em segredo de justiça.
porque essas aparições públicas estão aí mais para prejudicar, Gui, na minha opinião, o processo, do que efetivamente ajudar. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, ou numa balança mesmo, quem que tá falando de quem, a gente não viu a Ana Hickman citando o Alexandre em nenhum momento. Ela respeita esse sigilo de justiça, mas é uma coisa que aparentemente ele não tá fazendo tanta questão assim. Ele fala, mas ela foi no Domingo Espetacular. Beleza, ela falou no Domingo Espetacular exclusivamente, ele foi no Chupim, ele tava outro dia na Rádio Tatiaia, ele foi em podcast, ele fica alfinetando em rede social. Segue a vida, Alexandre. Você tem que entender que o relacionamento acabou. E atacar a mãe do seu filho não vai ajudar, vai só piorar a situação que já não tá muito boa. E aí agora ele quer atacar então também, né? Tá usando a justiça para ir atrás das emissoras de TV, já foi contra a Rede Record, foi contra a Band e foi contra o SBT. E é muito curioso, e antes de passar para você, Gui, eu quero lembrar aqui que o SBT foi a primeira emissora que realmente deu espaço para Alexandre Correia falar. Ele falou ali no Fofocalizando, lembrando que a equipe do Fofocalizando ficou de tocaia para tentar encontrar o Alexandre Correia. Encontraram ele saindo de uma academia de luxo em São Paulo, sendo que no mesmo período ele estava reclamando que ele não tinha dinheiro, que ele não tinha condições e que ele estava doente. Quem está doente, na minha opinião, quando eu tô doente eu não vou para academia. Quando eu tô sem dinheiro eu não vou para academia, porque é um gasto que você tem. E aí pede vaquinha. Então, assim, tá tudo errado nessa história. Tá tudo errado. E a minha liberdade editorial como jornalista permite que eu fale isso ao vivo. Acho que tá extrapolando o nível do bom senso. Acho que tudo que é segredo de justiça tem que ser tratado no sigilo da justiça. Gui. Não, eu não tenho nada que acrescentar, não. É essa questão, né, dos 41 milhões mesmo, né, que ele está pedindo e que ele tem sido acusado de desviar das empresas Ana Hickman. Não foi uma acusação feita pela própria Ana Hickman, foi feita por uma consultoria, né, um pessoal especializado, né? Isso, uma auditoria, né, que fez o pente fino nas empresas e trouxe essa informação. E como você bem disse, foi pontual a fala da Ana Hickman, foi só, né, em uma semana, acho que 3 semanas depois, se eu não me engano, né, do ocorrido, né, da suposta agressão, para o Domingo Espetacular, e depois não teve mais nada disso. Enquanto o Alexandre, ele vem colecionando ataques, vem colecionando polêmicas aí, entrevistas, assim, mesmo que dê certo essa condenação aí da Band, que ele provar, ele vai ter que pagar muito mais, porque assim, a conta só tá subindo só, né, a moral tá caindo, né, já estava caída, e assim, com essas atitudes vai piorando ainda mais a situação dele. Então acho que agora é o momento mesmo, né, de buscar um apoio, né, mesmo de profissionais da saúde mental, de profissionais realmente da justiça, mas que não trabalhem com a ironia, né, como ele trabalha bastante, né, e dar um passo de cada vez, virar a página, né, mudar, né, porque a gente já está indo para abril já, né, e essa história ainda continua, né, essas postagens também nas redes sociais. Não precisa, ninguém precisa disso, e ele também não precisa disso, já que ele está passando, né, por dificuldades financeiras, etc., né? Eu acho que uma atitude mais prudente seria outra, e não essa. Com certeza. De ficar alardeando aí, né, causando mais confusão, que depois ele vai ter que pagar lá na frente. Com certeza. Você falou da moral, né? Eu lembrei de É Bom para o Moral, parafraseando, mas adaptando o começo da música, né? Alexandre, você tem que se ajudar, tá? Você tem que se ajudar. Você precisa parar de ficar publicando em rede social e ir atrás de ajuda. A maioria do homem, principalmente, tem uma grande dificuldade de pedir ajuda, né? Eu falo isso por experiência própria, conhecendo alguns da minha família, né? E quando a gente fala de saúde mental, aí piorou, aí descambou pra, né, pra ladeira abaixo. E alguém tem que chegar e falar, Alexandre, não tá saudável isso pra você. A sua vida tá uma merda por conta disso e você tá piorando a situação. Você precisa buscar uma ajuda, buscar um bom terapeuta, buscar um bom psiquiatra, parar de ficar conversando com advogado, com essa
mantenha o processo, sabe? Quando a gente tem um processo, vou falar pelo menos é assim que eu trato com o meu advogado. Ele me passa quando tem atualização. Fala, olha, Daniel, rolou isso daqui, teve uma atualização aqui, a gente precisa acrescentar uma documentação e beleza. Isso quando ele não consegue resolver sozinho, ele pega a documentação e ele mesmo dá continuidade. Eu não fico falando 24 horas com ele a respeito desse assunto. Eu não vou ficar remoendo uma coisa que já está na justiça e que estão pagando um advogado para resolver. Então eu acho que é isso, o Alexandre precisa nesse momento de uma ajuda psicológica, porque tá ficando feio, Alexandre, você tá piorando, e se continuar desse jeito, a chance da justiça descambar e tirar ali a guarda e deixar a guarda só com a mãe e você não ver mais o seu filho, ó, é isso aqui. Porque do mesmo jeito que você acusa sua ex de alienação parental, aquele vídeo que você publicou nas redes sociais é o quê? Se ele fala o que ele fala nas redes sociais e publica as indiretas e mete o cacete no Edu Guedes, o que ele não fala pro filho quando só estão os dois? Não é? Não pode ser uma alienação parental também? Aquele vídeo que a gente viu ele publicar, tá editado no começo. O que desencadeou aquela fala? Teve alguma pergunta? Porque se teve uma pergunta, também é alienação parental. Não sei se o senhor Muad, que é o advogado dele, sabe disso. Então, olha, acho que realmente alguém da família tem que chegar nele e falar, ó, Alexandre, chega. Ou você... Então, se você não quer ajuda, vai viver sua vida sozinho. Mas não meta mais as pessoas nisso. Por quê? Eu acho até engraçado que no TikTok, pelo menos, quando a gente publica os recortes aqui sobre esse assunto, sempre vem gente, mas as provas são forjadas. Sempre tem isso, assim, na legenda do comentário. As provas que a Ana Hickman apresentou. E teve teve uma senhora que eu até fiz questão de responder. Eu falei, olha, a minha DM tá aberta para você me mandar as provas de que as provas são falsas. Aí ela, não, mas vai ser comprovado. Então, assim, as pessoas tiram do rabo umas informações, às vezes, e acham que aquilo é verdade absoluta. E eu acho que esse que é o maior problema dessas gerações passadas e das novas gerações também, que tem um monte de opções para buscar, mas não, fica com o pensamento de, eu acho que é, e o que eu acho é verdade. Pega a verdade e enfia no rabo. É o que eu queria ter falado para aquela senhora lá do comentário do TikTok, que às vezes as pessoas não entendem que o achismo dela pra lei não vale bosta nenhuma, tá? A gente segue acompanhando esse caso polêmico, né, de Ana Hickman e Alexandre Correia. É revoltante a gente ver que tem uma criança imersa até o último fio de cabelo nesse caso.